as palavras do Senhor penetrem no mais profundo do nosso coração e transformem, Senhor, nossas vidas para a glória, a honra e louvor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os professores, todos os alunos, em nome de Jesus, para que as tuas palavras estejam entesouradas em nosso coração, para a honra e para a glória do nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento, e eu já peço os professores que estão escalados para estarem indo para a sala com os seus alunos, para mais uma noite de estudo, de aprendizado da Palavra de Deus. Glória a Jesus. Nossos pré-adolescentes, nossos juniores e o nosso jardim de infância. E nós ficaremos por aqui na lição de número 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. A lição de número 4, nós estudamos juntos com o pastor Elmer a sutileza da normalização do divórcio, e nós vimos o plano original do Senhor. É o casamento monogâmico, heterossexual e de caráter indissolúvel. E vimos os ataques que a família ela vai enfrentando nos nossos dias. E hoje a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 1 e o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e os olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Novamente o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, os atributos incomunicáveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Os atributos comunicáveis de Deus é possível ser visto pela humanidade que foi criada pelo Senhor. Os atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência, a eternidade, não é possível nós vermos, mas nós podemos ver os outros atributos do Senhor através da criação. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vamos para a nossa introdução. Nessa lição nós vamos estudar sobre estes dois assuntos, o materialismo e o ateísmo. E é possível pôr materialismo e ateísmo juntos, porque são como duas faces de uma mesma moeda. Eles se conduzem por princípios e pressupostos que são muito semelhantes.
nas 2 últimas décadas, nós vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo, nos últimos 20 anos. E é bem provável que os irmãos viram no Reino Unido, Richard Dawkins, os ônibus, né? Deus não existe, as propagandas, outdoor, nesses últimos 20 anos, e a igreja correspondeu, escrevendo: Deus existe, Deus está vivo. Mas nesses últimos 20 anos nós temos presenciado esse surgimento, esse ataque contra a igreja do Senhor Jesus, através dessas 2 ideologias. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo, inimigo da fé cristã, tem se manifestado no neoateísmo. Esses pseudo-intelectuais e esse ataque desmedido, contra a fé cristã, um ataque forte, usando as mídias, indo às ruas, atacando através de literatura, através da parte musical. Então, esse ataque contra a fé cristã é mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Como cristãos, nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa esperança ou a explicação da nossa fé, mesmo para pessoas que não acreditem na fé, não acreditem na palavra de Deus, não acreditem em Jesus, e mesmo pessoas que desdenham da fé, pessoas que escarnecem das coisas do Senhor. Então nós temos que estar preparados para poder respondê-los. E dentre esses estão aqui os materialistas e os ateístas. A palavra-chave no tópico é materialismo. Primeira divisão principal: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Neste aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da matéria, a religião torna-se desnecessária. O último valor no universo, dentro da visão materialista, é a matéria. E os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da matéria, a religião, ela se torna algo desnecessário e fútil à sociedade. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada. Eles só acreditam naquilo que é palpável, naquilo que é possível ser provado. E a religião, ela é fruto de uma revelação. E dentro dessa corrente, não existe nada além da matéria. Não existe o mundo espiritual. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas são impossíveis de existir. E quando nós falamos milagres, nós estamos nos referindo à encarnação e à ressurreição do Senhor Jesus, tá bom? E todos os outros milagres que a Bíblia descreve. Ok. Eles dizem que são desnecessários e impossíveis de existir, porque para eles a única realidade existente é a matéria. Assim, a revelação divina conforme exposta na Bíblia, Hebreus capítulo 1 e versículo 1, é rejeitada como uma mera superstição e um produto da imaginação humana. Irmãos, dentro desse conceito do materialismo,
eu estava observando sobre a teologia liberal ou a teologia moderna. E a teologia liberal são eruditos incrédulos que desprezam o sobrenatural das Escrituras e consideram mito tudo aquilo que a simples razão não pode explicar. Então, a teologia liberal, que não acredita no sobrenatural, porque é algo que não pode ser provado e não pode ser palpável, então nós vemos que essa ideologia acaba alcançando este meio acadêmico de teólogos liberais que começam a trazer os seus ensinamentos de que os milagres não existem. E se os milagres não existem, e a Bíblia é a revelação de Deus, então a Bíblia não é verdade. Então nós vemos um ataque contra a fé cristã, que vai alcançando até esse meio, dessas pessoas que estão distanciadas da graça do Senhor Jesus. Pois bem, nós vimos então aqui o materialismo, que para eles a única realidade existente é a matéria, a religião é desnecessária, não existe nada além da matéria, não existe o mundo espiritual, não existe um plano espiritual. E agora veremos o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. De uma forma bem simples. Sobretudo, a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia Sagrada. Está aqui a referência, quando Deus ele se revela a Abraão, um Deus pessoal, que se revelou a Abraão e deu a ele orientações. Dentro dessa corrente, Deus, ele não existe. E ele não é um Deus pessoal. É de fácil contestação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo, porque ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o ateísmo, materialismo e o ateísmo, e nós vamos ver no tópico de número 2. Bom, aqui nós tivemos duas definições do que é o materialismo e também do que é o ateísmo. Eles têm essa similaridade, ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Sinopse do tópico 1. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Ok, vamos agora para o tópico 2, e aqui nós podemos comentar um pouquinho mais. Raízes do materialismo e ateísmo. Primeira divisão. As raízes, a origem do materialismo e do ateísmo. A consequência do pecado. Vejam que nós estamos pensando a partir das Escrituras Sagradas. Essas duas correntes, para eles, Deus não existe para o ateísmo, e para o materialismo, não existe mundo espiritual. Não existe plano espiritual. A única realidade é a matéria. E nós estamos partindo, porque nós cremos na Bíblia, como a revelação divina para nós, seres humanos, e biblicamente o ateísmo é uma consequência direta da queda do homem. Lá de Gênesis capítulo 3, Deus forma Adão e Eva dá ouvidos à serpente, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela é enganada,
Adão come conscientemente, os olhos de ambos é aberto, eles são expulsos do jardim do Éden e entrou o pecado na história humana. Então, os nossos pais, eles caíram. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, porque Eva deixou de crer na verdade de Deus para acreditar na mentira da serpente. Talvez por fruto de desatenção, não é? Porque Deus foi muito claro com Adão, que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse certamente morreria. E Eva acrescenta alguma coisa que não poderia nem tocar. Deus não havia dito isso. Ela parou para dar ouvido a quem não devia, e ela foi enganada pela serpente, rejeita a verdade, acredita na mentira, o pecado entra na história humana, e aí estava a incredulidade. Não crer nas verdades de Deus e passa a acreditar nas mentiras da serpente. E a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Após Adão e Eva, os seus filhos separados de Deus, um coração tomado pelo pecado e rejeita ao Senhor, incredulidade e um coração que se afasta do seu Criador. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas que foram criadas. A criação, ela revela o seu Criador. Ela mostra a grandeza de Deus. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificar o Senhor. Mas o capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que não é isso que acontece. Porque nós temos dois extremos, não é? Aquelas pessoas simples, mas a religião ou a crença, ela está no ser humano. Dificilmente nós encontramos algum grupo, um povo, que não tenha uma fé. Até aqueles que estão nas florestas, nas matas, eles acreditam que a lua, o sol, as estrelas, as árvores, eles são alguma divindade, porque isso está implícito no ser humano. As pessoas simples. E nós temos aqui um outro lado, as pessoas intelectuais, pessoas estudadas, que estudaram muito e chegaram ao fruto de todos os seus estudos, que Deus não existe. E Paulo está aqui dizendo que Deus, ele se deu a conhecer. Ele se mostrou através da criação. E a criação deveria conduzir o homem ao Criador. Que toda essa harmonia que existe no universo não é fruto do acaso. É fruto de um ser inteligente. Um ser que criou tudo em ordem, em harmonia. Mas não é o que aconteceu. Paulo fala em Romanos capítulo 1. O homem olha para a lua e adora a lua, olha para o sol e adora o sol. O homem vai para as universidades, estuda os astros, estuda o sol, estuda a lua, estuda as galáxias, estuda as estrelas, estuda as plantas, estuda a botânica, estuda a medicina e chega a essa conclusão de que Deus não existe. Mas Deus, ele se revelou. Deus, ele se mostrou através da criação. E através da criação, Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis. Porque olhando para ela, tem que ter um ser superior, que criou e mantém todas as coisas que foram criadas. Contudo, isso não acontece porque os homens, sábios. Os homens, se dizendo sábios, tornaram-se loucos. Os sábios estudaram tanto, que chegaram a uma conclusão de que Deus não existe. E Paulo está dizendo que estes sábios, eles são loucos, porque a criação revela o Criador.
as leis que existem na natureza, revela que tem um arquiteto que planejou todas as coisas. E estes homens tão sábios, que estudaram tanto nas faculdades, Harvard e tantas outras faculdades, depois de tantos estudos, eles chegam a essa conclusão: Deus não existe. Então Paulo usa essa expressão bíblica para dizer que é uma loucura, porque tudo está mostrando a existência de um Deus. O salmista destacou, olha aqui, no Salmo 53, verso 1, ele segue também a mesma direção. Diz quem? O nécio. E o que o nécio diz? Não a Deus. Então veja, Paulo diz que os sábios se tornaram loucos, e o nécio diz no seu coração que Deus não existe, não há Deus. Então a pessoa que olha para a criação e toda esta beleza, irmãos, de vez em quando nós ouvimos nos noticiários que algum meteoro vai passar perto do planeta Terra. Ele vai passar tantos anos-luz, e dá o tamanho do meteoro, e tantas coisas que estão em volta do planeta Terra. E nenhuma desses meteoros, estrelas e tudo quanto existe, ainda não se chocou com o planeta Terra. E fruto de todos estes estudos, bilhões de galáxias, olhar para, por exemplo, a minhoca, além de ser útil para a pescaria, qual é a outra finalidade da minhoca? Adubar a terra, impedindo que a terra apodreça. Imagine quanto os homens gastariam para fazer esse trabalho na terra, para que entrasse o ar e a terra não apodrecesse para poder adubar. Então Deus pensou em tudo isso. Isso não é fruto do acaso. Então tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo está dizendo que olhar para a criação e não reconhecer o Criador é ser um nécio, é uma loucura, porque um dos propósitos da criação é revelar o Criador. Um coração endurecido pelo engano do pecado, e vejam que lá em Gênesis capítulo 3, a serpente chega até Eva e diz para Eva que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente não morreria. Mas Deus havia dito para Adão, no capítulo 2, verso 15, se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Mas vem a serpente, contrariando aquilo que Deus havia dito e dizendo que ela não morreria. E de fato, ela não morreu imediatamente fisicamente, a morte vem posterior, mas morreu espiritualmente. Então, um coração endurecido pelo engano, que é uma das ferramentas de Satanás para manter cativo uma pessoa, é a causa do mal que há na vida do homem, inclusive a fonte de sua mente egoísta e materialista e ateia. Um coração endurecido pelo engano do pecado. O ser caído, ouvindo pessoas que mesmo sem... Olha, irmãos, não é porque é um intelectual, é um intelectual que falou, mas aqui Paulo está dizendo exatamente isso, que os homens sábios tornaram-se loucos, porque mesmo homens intelectuais, estudados, falam tolices. Alguém já assistiu Deus Não Está Morto? Quem mais assistiu? Até que número vocês assistiram?
3? 2. Mas acho que já lançou o 4. 5? Irmãos, irmã Letícia, se você tiver oportunidade, assiste um. É a coisa mais linda o filme. Você assiste chorando. Assistiu, Maria? Fazia muito tempo que nós assistimos, Madriana, mas muito tempo. Eu também não me lembrava da história. E nós assistimos ontem. E assistindo e chorando, porque é lindo, lindo, lindo filme. A história. Deus não está morto. Você começa do 1, do 2, do 3, e depois você assiste o 4, e aí esse ano a gente assiste o 5, né, Charles? Porque é fantástico, é lindo. O filme é lindo, uma história atual do que estava acontecendo nos campos universitários. Então, Paulo está dizendo que a pessoa estuda, e chega no final, Deus não existe. Ele fala, Nécio, é louco, é uma loucura, porque a criação está revelando o seu Criador. Mas esse posicionamento é fruto de um coração endurecido pelo pecado. É o afastamento do Senhor. A segunda origem do ateísmo e do materialismo é a cegueira espiritual. A causa primeira do materialismo e do ateísmo, que para o materialismo a matéria é a única realidade que existe, e o ateísmo, Deus não existe. A primeira causa é o pecado, da incredulidade. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, e ele não discerne, porque ele ouve das coisas de Deus, ele já escarnece, ele já entra pelo caminho do escárnio, ele já entra pelo caminho da zombaria. Então a incredulidade, o pecado da incredulidade na vida do ser humano. E o segundo fator do materialismo e do ateísmo, nós temos aqui a cegueira espiritual. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Veja, irmãos, eu até tentei encontrar o nome desse irmão, mas foi alguma coisa que eu li, e diz que quanto mais ele estudava, mais ele reconhecia a existência e a grandeza de Deus. Mas existem outras pessoas que estudam e continuam dizendo: Deus não existe. A única realidade que existe é a matéria. E a gente olhando, falou: mas meu Deus, essa pessoa está cega. Como que ela não consegue enxergar? Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo, que o segundo fator na vida de uma pessoa que entra pelo caminho do materialismo, do ateísmo, é a cegueira, no qual o Deus, esse serve com D minúsculo, porque é um Deus falso, não é um Deus verdadeiro, o Deus desse mundo, com D minúsculo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, que estudam, existem evidências, inúmeras evidências, mas continuam neste posicionamento de que Deus não é uma realidade existente. Ok. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cegado pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que Deus se revele de forma clara, cristalina e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Que Deus, ele se deu a conhecer, ele se mostrou através da criação, mas por causa do pecado no coração do homem e desta cegueira espiritual, mesmo que haja esta evidência tão clara, os homens não conseguem enxergar.
que Deus existe, que Deus ele é real, que Deus ele é um ser pessoal e se importa com cada um de nós. E aí, meus irmãos, somente o mover da graça do Senhor para libertar tais pessoas deste posicionamento. Mas é possível. É a Crônica de Nárnia, quem já assistiu? Crônica de Nárnia? Tem 1, 2, 3, 4. C.S. Lewis tinha um amigo cristão. C.S. Lewis ateu, converteu-se ao cristianismo e se tornou uma das mentes mais produtivas do nosso tempo. E ele escreveu as Crônicas de Nárnia, que fizeram filme. Então é possível alguém que esteja se posicionando por causa da dureza do coração e o pecado, e esta cegueira espiritual, a pessoa ser liberta e reconhecer que Deus existe, que o Senhor é real e que Ele é poderoso. Ele se revelou através da Bíblia, Ele se revelou através da criação, Ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Bom, aí nós vimos, irmãos, recapitulando, o que é o materialismo, nós vimos o que é o ateísmo, nós vimos as raízes, a origem dessas ideologias, dessas correntes, que está no pecado do coração humano e na cegueira espiritual que é causada por Satanás, o príncipe da potestade do ar. Agora, quais são os objetivos das doutrinas materialistas e ateístas? Eles têm um objetivo, eles têm um alvo. E qual é o alvo deles? Primeiro, é negar a existência de Deus. Como vimos, materialismo e ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm objetivo de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. É o que eles afirmam, que eles estão firmados em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Tem algo que é ensinado nas escolas, que é chamado teoria do quê? Teoria da evolução. Teoria da evolução. E se é uma teoria, é uma hipótese, não é um fato. Não é verdade? Teoria é uma hipótese, não é um fato. E aqui nós acabamos de ver que estes que se posicionam afirmam ter verdades, provas científicas para negarem que Deus não existe. Mas eles estão fundamentados em cima de uma hipótese da teoria da evolução, que nunca encontrou o elo perdido. É apenas uma possibilidade, é apenas uma hipótese. E com todo o avanço tecnológico e a descoberta do DNA genético, muitos cientistas já não acreditam mais na teoria da evolução. Muitos já descartam, porque não há uma prova científica. Mas vejam, o argumento que eles usam é que eles têm muitas e abundantes provas científicas. Mas como podem ter provas científicas se eles edificam e constroem os seus argumentos em cima de uma teoria de Charles Darwin? E é ensinado nas escolas uma hipótese, uma possibilidade que não é fato.
Eles transformaram uma possibilidade em fato, mas não existe prova. Mas o argumento deles, esse intelectualismo, é que eles têm provas suficientes que negam a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte de um ateu ou de um materialista não acontece em razão de fatos suficientemente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas. Irmãos, olha que coisa extraordinária, olha que coisa mais linda nós estamos aprendendo na escola dominical. Olha que coisa linda que Deus está compartilhando conosco. Essas pessoas, eu vou ler aqui de novo. A negação da existência de Deus ou a matéria é a última realidade que existe, não acontece em razão de fatos cientificamente provados, que eles conseguem provar cientificamente que Deus não existe, e nem tampouco porque as respostas dos cristãos, elas não são tão convincentes, embora Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder a razão da esperança que é em nós, mas essa não é a questão. Eles não acreditam em Deus, não é por essa questão. Eles não acreditam em Deus porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas pelo Criador. Romanos capítulo 1 e o versículo 19: Deus lhe manifestou, aleluia. Não é porque não há argumentação por parte dos cristãos, e não é porque eles têm provas suficientes, porque muitos ateus e cientistas já abandonaram a teoria da evolução, mas ainda não reconhecem um Criador, um ser inteligente que organizou e que criou todas as coisas, porque rejeitam reconhecer Deus na criação. Em outras palavras, o ateu ele depende de não fé dele e não de ciência, porque a verdadeira ciência ela está completamente de acordo com a Bíblia Sagrada. E aí a gente vai vir para textos que diz que Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Todas as informações geográficas da Bíblia, elas são precisas, elas são exatas. As informações, porque a Bíblia é a verdade da palavra de Deus. Em outras palavras, o ateu depende não da fé dele, não fé, e não da ciência, para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou de maneira clara, de maneira cristalina. E Atos capítulo 17, versículo 27, diz que ele não está longe de cada um de nós. A verdadeira ciência, ela corrobora a existência do Criador, ela reconhece, porque Deus é a verdade, aleluia. Segunda subdivisão: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, diferente de todas as demais criação. Os animais, ele fez com alma vivente, mas o homem, ele assoprou, fazendo do homem a sua imagem, a sua semelhança, no aspecto moral. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, nós dizermos que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam esta singularidade
do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Irmãos, eu fiz aqui uma anotação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma pessoa pode viver aparentemente feliz sem Cristo. É uma grande possibilidade, é possível. Uma vida confortável, aparentemente feliz, sem Jesus. Mas morrer sem Cristo é algo terrível. Alguém pode escarnecer das palavras céu e inferno, mas o escárnio humano nada vale contra a realidade do céu e do inferno. Dentro desta segundo pressuposto do materialismo e do ateísmo, que o homem não é um ser singular, ele apenas não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva, assim como o animal morre e o homem morre e acabou, mas a revelação divina, a palavra de Deus, ela não diz isso. Nós sabemos que existe o céu e existe o inferno. E para aqueles que não creem na existência de Deus e não reconhecem o senhorio de Jesus, após a morte, Hebreus 9, 27, diz que está reservado o juízo. E após a morte, o estado eterno de uma pessoa é irreversível. Então nós vemos a gravidade deste ensinamento e dessa crescente, o neoateísmo na sociedade, esse pseudo-intelectualismo nas faculdades. Deus não existe. Não é? Deus não existe. E essa multidão que dá ouvidos a essa voz que Deus não existe e vive como se fosse semelhante a um animal, morreu, acabou. Existe, meus irmãos, uma eternidade. Existe um céu e existe um inferno. E essas pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus e do plano da salvação. Como que elas vão ouvir? É o que Paulo falou: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Pois bem, sinopse do tópico 3. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Quarta divisão principal. Respondendo ao materialismo e o ateísmo. Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir de onde? Tem que partir das... É na Bíblia que nós encontramos sobre Deus de uma forma precisa, exata e sem erros. Portanto, Deus se revelou nas páginas das Escrituras. Aqui nós temos a revelação especial. As Escrituras mostram Deus como o Criador. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Logo no primeiro versículo, nós já encontramos o texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não existe essa preocupação. Apenas apresentar Deus como o Criador dos céus e da terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo número 3, Gênesis 1,
1 e 2, Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo número 3, ele é o sustentador e o mantenedor de todo o universo. Ele criou e ele sustenta o universo, funcionando tudo de maneira harmoniosa. E não foi fruto do acaso, um produto de evolução. Foi um ato da criação do Senhor. E tudo quanto existe continua sendo mantido por Ele. A mesma Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados pelo poder extraordinário da palavra de Deus. Deus disse: haja, e aconteceu. Aleluia, aleluia. De maneira que aquilo que nós vemos não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras, porque nós já estudamos em outra lição, a revelação geral, a criação, que era o propósito de Deus, que o homem, ao olhar, ele conseguisse enxergar o seu Criador, não foi suficiente por causa do pecado e dessa cegueira espiritual. Deus, ele envia a revelação especial, como nós já estudamos, que é a sua palavra, as Escrituras. Ele envia o seu Filho Jesus, para que cada um dos seres humanos, que foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador, possa conhecê-lo de forma plena e especial. Deus quer que nós o conheçamos, que nós tenhamos com Ele um relacionamento semelhante àquele de Gênesis capítulo 3, 2, antes da entrada do pecado, mas 3 vai falar que Deus descia na viração do dia. Então Deus nos deixou as Escrituras Sagradas, e quando nós formos conversar com estas pessoas, nós vamos citar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que mostra de forma correta e exata o ser divino. Tudo bem, então nós vimos que nós vamos responder ao materialismo e ao ateísmo a partir das verdades bíblicas. E segundo, nós faremos uso da razão. O cristianismo, ele não assassinou o nosso pensamento, o nosso pensar. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. E nós já vimos que eles estão fincados, alicerçados em cima de uma teoria, e até hoje é ensinado em muitas escolas. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia previamente adotada. Não tem a ver com a ciência. A verdadeira ciência tem a ver com uma ideologia, com uma crença previamente adotada por essas pessoas, que ainda continuam dizendo nas escolas, que o homem, ele veio do primata. Mas a gente olha, o jacaré continua jacaré, o peixe continua peixe, o macaco continua macaco, os pássaros continuam pássaros, tudo continua absolutamente exatamente como sempre foi. Não houve nenhuma mudança, continua exatamente da mesma forma. Eles afirmam que estão em cima de verdades científicas, são apenas posicionamentos ideológicos e crenças previamente já estabelecidas no coração de pessoas que não querem reconhecer que Deus existe. Houve um Big Bang, houve uma explosão, mas uma explosão, irmãos, estoura uma bexiga, o que acontece? Ordem ou desordem? Desordem. Houve uma explosão e tudo veio a existir de forma plena e
Alguns da área da biologia, eles falam, e tem inúmeros estudos acerca do olho humano, que é impossível o olho ter passado por um processo de evolução. Impossível. Nenhum ser sobreviveria apenas com o olho humano. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas o confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. O que é muito mais difícil, né, irmãos? Acreditar que tudo veio à existência de forma tão harmoniosa do acaso, do que nós acreditarmos que tem um ser inteligente que criou e planejou todas as coisas com um propósito. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé e também nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Por exemplo, uma pessoa que diz que Deus não existe e a matéria é a última realidade existente. Deus não existe plano espiritual, não existe mundo espiritual. A pessoa afirma isso. E suposição, que Deus não existe mesmo. Suposição, que Deus não existe. Mas, nós, como cristãos, sabemos que Deus existe. E nós acreditamos na existência de Deus. Se no final das contas, Deus não existe, mas sabemos que Ele existe, no final das contas, Deus não existe, não perdemos absolutamente nada. Mas, aqueles que afirmam que Deus não existe, e se Deus existe, existe uma eternidade e muitas coisas que serão perdidas. Então esse é o uso da razão, não é? Estamos usando a razão, pensando. Nós não precisamos assassinar a capacidade de pensar, porque nós somos cristãos. E como dizia Marx, a religião é o ópio da humanidade. Não, de forma alguma, meus irmãos. Nós cremos em um Deus que se revelou, e a criação está mostrando a grandeza deste Deus. Nós estamos vivendo os seus milagres, nós estamos vivendo as suas maravilhas, estamos contemplando as obras das suas mãos, como diz o salmista, né? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por exemplo, quem gosta do verão? Quem gosta do outono? Quem gosta do inverno? Quem gosta da primavera? 4 estações. Todas têm o seu momento de vir e o seu momento de ir, de uma forma harmoniosa. O sol dá seu espetáculo do dia, ele se retira, a noite vem dar seu espetáculo de dia, e Deus diz: o dia que não houver sol e não houver lua, Israel deixará de existir. Olha para Israel, 3.000 anos de existência, 3.000 anos, a sua capital no mesmo lugar, falando o mesmo idioma, sem ser retirado da sua terra, continua ali a nação de Israel, cercados pelo mundo árabe, cercado de todos os lados, e continua a existir sem que todo o ódio contra ela conseguisse destruí-la. O que é isso? Uma prova da existência de Deus. Irmãos, olha os impérios que já existiram. Egito, não foi império mundial, mas foi uma potência. Os medo-persas, não é? Aonde estão? O
grego de Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Babilônico, cabeça de ouro, Nabucodonosor. Aonde estão esses impérios? Aonde eles estão? Se perderam, não existem mais. Como um dia existiram, não existe. Nem o Império Romano, mas Israel existe como Deus o estabeleceu. Está ali, irmãos, como prova da existência de Deus, um Deus que cuida, um Deus que é real e um Deus que tem se revelado na vida da humanidade. Conclusão: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos com a sutileza do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. E vão as massas, e geralmente são pessoas que têm uma influência midiática, artistas, cientistas, políticos, que dizem que Deus não existe, com a intenção de influenciar outras pessoas para enveredarem por esse mesmo caminho. Se Deus não existe, não existe certo e não existe errado. Não existe uma moralidade. Então comamos, bebamos e morramos, porque Deus não existe. Não haverá um julgamento, não haverá uma prestação de contas. E na missão da semana que vem, nós vamos ver que essa luta contra a existência de Deus vai afetar a sociedade que é constituída de famílias. Deus não existe. Então cada um vive uma verdade relativa, vive do jeito que cada um quer, porque não existe um padrão moral, não existe um absoluto, não existe o certo, não existe o errado. Existe o seu certo, existe o seu errado, mas não o absoluto. Então essa tentativa de tentar incutir na mente das pessoas, existem pessoas que se deixam ser levados por esses pensamentos e por esses que estão nas mídias, são artistas, são políticos, são pessoas influentes e acabam ganhando adeptos. Como crente, nós não podemos fazer vista grossa. E essa realidade também nós não podemos negá-la. Esse movimento que está surgindo contra a Igreja de Jesus. Estamos em melhor posição de combate, porque nós já sabemos de onde procede a origem do materialismo, do ateísmo e pecado e cegueira espiritual. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é poderosa. Lembra que Paulo falou que as armas da nossa milícia não são, mas elas são poderosas em Deus para e levar cativo todo pensamento à obediência do Evangelho de Jesus. Então nós estamos em vantagem, porque sabemos que o Deus deste século, um D minúsculo, é um Deus falso. Ele se apresenta como Deus, mas é um Deus falso. Nós temos armas poderosas para destruir essas fortalezas na mente do ser humano. Somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper essa falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e pelo ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Somente Deus pode nos dar a esperança, somente Deus pode nos dar alegria para viver, irmãos. E nós temos sim a palavra de Deus, nós temos as Escrituras Sagradas, nós contamos com a ação do Espírito Santo de Deus para convencer o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós não podemos ignorar isso que está acontecendo nos nossos últimos dias. Não podemos fechar os nossos olhos como se não fosse algo importante e algo que não deve ser combatido. Com o amor de Cristo, com a compaixão do seu nosso coração, nós precisamos estar de pé na presença do Senhor e anunciando a grandeza do nosso Deus e a majestade do nosso Cristo. Amém, meus irmãos?
Vamos colocar em pé, nós já vamos orar ao Senhor, encerrando. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. No nome de Jesus, teu Filho. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça nessa última hora, Pai. No nome de Jesus, teu Filho. No nome de Jesus, teu Filho. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. E calamante, obrigando e fogo, orações. Meu Deus, nós clamamos, Senhor. Nós clamamos pela humanidade. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Pai, pelas nossas crianças. Nós clamamos pelos nossos adolescentes. Nós clamamos pelos nossos jovens, Pai. Nós clamamos por nossas famílias, Senhor. Meu Deus, nós clamamos pela igreja do Senhor. Meu Deus, no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Meu Deus, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos por salvação de almas. Nós clamamos por libertação de vidas. Meu Deus, não é por força nem por violência, mas é obra do Espírito Santo. E nós clamamos, Senhor, para que vivamos da comunhão do Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor possa, meu Deus, abrir os olhos, remover as escamas, a cegueira espiritual, Senhor, meu Deus, de homens e mulheres que se posicionam de maneira aguerrida, lutando contra o Senhor. Meu Deus, que as escamas caiam nos olhos e reconheçam em Jesus Cristo o seu único Senhor e o seu suficiente Salvador, para a glória do teu santo nome. Salva almas nesta última hora, Senhor, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E neste contexto, Pai, haverá salvação de almas. Nos últimos dias haverá derramado o Espírito Santo. Nos últimos dias, Pai, meu Deus, haverá, Senhor da glória, profecia nos lábios dos nossos filhos, das nossas filhas. Os nossos jovens, eles terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Meu Deus da glória. E neste contexto dos últimos dias, a palavra será pregada, corações serão quebrantados. Meu Deus, no nome de Jesus, vidas invocarão o nome do Senhor e serão salvos para a glória do teu santo nome, e anunciarão a grandeza do Senhor entre as nações, entre os seus familiares. Dai-nos almas, Pai, em nome de Jesus. Liberta os cativos, liberta seus representantes, os cabeças destes movimentos, dessas ideologias, escritores, políticos, meu Deus, em nome de Jesus, médicos e cientistas. Ó Senhor, nós clamamos por um mover do teu Espírito Santo, para que haja multidões de salvos e as cadeias sejam quebradas pela revelação do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Fortalece, Pai, a nossa fé. Fortalece, meu Deus, a fé dos teus filhos. É a nossa oração, Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, só mais uma oração antes de nós irmos para o momento ofertório. Nós estudamos, de acordo com o que está na revista Materialismo e Ateísmo, e existe uma outra forma de ateísmo que é muito comum na vida das pessoas. Ateísmo é a não existência de Deus. E muitas pessoas que afirmam que Deus existe, elas vivem como se Deus não existisse. Elas não consultam a Deus para tomar as suas decisões, elas não oram, elas não ouvem Deus, elas não buscam a presença do Senhor, e elas estão vivendo como se Deus não existisse. Nós estudamos essa noite que Deus
Ele existe, que Deus ele é real. E se nós acreditamos nisso, por que nós andamos tão aflitos? Nós servimos um Deus que é onipotente. Nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas. Nós servimos um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós servimos um Deus que é eterno. E porque nós permitimos não somente sermos assaltados por sentimentos, mas nós nos mantemos reféns de sentimentos que nos levam a questionar: será? Será que isso vai acontecer? Será que isso é possível? A salvação, a libertação, a cura, o mover de Deus. Irmãos, o Deus que se revelou na criação, na Bíblia, em Jesus, é um Deus todo-poderoso, aleluia. É um Deus grande, e nós não podemos viver como se Deus não existisse. Deus é real, Ele está próximo de cada um de nós. Quais são as suas lutas? Quais são os seus problemas? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Quais são as suas angústias? Saiba que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não conhecíamos a Deus, não sentíamos o Senhor. Deus nos salvou, nos trouxe para a sua presença. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e Ele luta por cada um dos seus filhos, aleluia. Ele luta por você, Ele luta pela sua família, que está em Lucas 1:37. Para esse Deus que se revelou, nada é impossível, aleluia, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, nós te louvamos nessa noite, meu Deus, e nós colocamos diante do Senhor todas as nossas causas, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos nossas famílias, nós colocamos nossos familiares, nós colocamos, ó Deus, as causas impossíveis, meu Deus da glória. E o Senhor se revelou, Pai, na criação, o Senhor se revelou na Bíblia Sagrada, que é a verdade, Pai, indestrutível, que o Senhor é poderoso. O Senhor se revelou em Jesus, uma revelação especial, para te conhecermos de uma forma mais íntima, para que vivamos, Pai, não mais como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Meu Deus da glória, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Senhor, e na Tua presença nos humilhamos. E está escrito no Salmo 110 e no versículo 1: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o Teu santo nome. Aqui está a igreja do Senhor. Todos os sentimentos, tudo que existe no corpo dos Teus filhos, na alma e no espírito, deve se curvar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor é soberano, nada foge ao controle do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa, Pai, os casamentos, abençoa os filhos, cobre com o sangue de Jesus Cristo, cobre com o sangue de Jesus de Nazaré, e dai-se a Tua vitória, conceda a Tua bênção, decamante o briforque até braçulhas, meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, nos livra de confessarmos o nome do Senhor, de crer na existência do Senhor e vivermos, Pai, como ateus, como se o Senhor não existisse. Livra nossas famílias, livra, Senhor, nossos irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Livra-nos, Pai, meu Deus, de pegarmos na Tua palavra somente no dia de culto, de lembrar do Senhor no dia de culto. Meu Deus, nos livra de passarmos o dia correndo atrás de tantas coisas
Meu Deus, nós oramos nessa noite e nós te adoramos, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, nós te glorificamos, Jesus, nós te adoramos, Pai. Calamachou e cantelebras de calamanturian de forma debre, labacharabacarabassúria. Visita, Senhor, visita a mente dos teus filhos, visita, Senhor, a nossa mente. Visita nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, meu Deus da glória. Chamando e venebra sério, ainda que o Senhor nos mate, do Senhor nós esperaremos. Decamante obriga porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Decamante oriente o nome do Senhor é Emmanuel, o Deus conosco. Que haja essa consciência espiritual em nós, de que não estamos sozinhos, que o teu filho não está só, tua filha não está só, o Senhor está com os teus filhos, através do Espírito Santo, o Deus Criador e preservador de todas as coisas, o Deus soberano. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa a igreja nesta noite. Abençoa esta nação com salvação de almas, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. E batiza nossos filhos com o Espírito Santo. Batiza com poder. Batiza, Pai. Batiza em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Quem ainda não é batizado, renova, Pai, as línguas de quem já não fala mais em línguas. Isto é poder, Pai, poder do céu, e nós clamamos por este poder nesta última hora. Alabaxaira manacaia, alabraçuri que benecaia, chequetere mandacaia. Paizinho, no nome de Jesus, derrama, Pai, poder. Derrama poder, Pai. Derrama poder sobre o nosso corpo cansado. Derrama poder sobre a nossa mente cansada. Derrama poder do Espírito Santo. Derrama poder, Senhor, para que através da fé, da batalha, teu povo se esforce. Meu Deus, através deste poder, tirarmos força da fraqueza, pelo poder do Espírito, pela operação divina. O Senhor é real. Seja real nas lutas dos teus filhos, seja real no lar. Peleja, Senhor, peleja por teus filhos. Luta, Pai Celestial. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a igreja confia no nome de Jesus de Nazaré, o nome que está sobre todos os homens. Pai Celestial, esconde cada família debaixo do sangue de Jesus. Esconde debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Decamancho para Marachaia, decalaba sobre ferga, nebrasterga, labrachara badarabaia. Meu Deus, nos ajuda a alcançarmos um coração sábio. Em nome de Jesus, a contar os nossos dias. Os sábios se tornaram loucos, nécios, mas nós pedimos, dai-nos um coração sábio, para reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Então o Senhor endireitará a nossa vereda, e o nome do Senhor será glorificado. Decamante obrião de porgas, nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, nós te louvamos nesta noite.
nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Podem tomar assento, meus irmãos, por favor. Eu convido o irmão Rodrigo para nós louvarmos a Deus. Nós vamos estar ofertando nesse momento.